Olá, caros alunos da turma da Câmara Municipal de Cuiabá. Quem fala com vocês é o professor Gênesis, né? Diretor aqui da instituição. Também sou professor de vocês de História Regional. E nós vamos falar hoje sobre as estratégias para as aulas durante o decreto estadual, tá? A primeira situação que eu acredito que a gente precisa trabalhar aí, desculpa aqui, vamos relembrar aí, né, obviamente, um pouco do que aconteceu. Então, no dia 28 de fevereiro, foi publicado um decreto estadual obrigando todas as empresas do Mato Grosso a encerrarem suas atividades até às 19 horas, no horário local, tá? Muito bem. No dia 1º de março, nós acionamos o sindicato e o Sindicato das Instituições Particulares de Ensino entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça pedindo para que fosse mantida as aulas noturnas ou pelo menos transmitidas até às 21 horas. Mas o desembargador Orlando Perry indeferiu o nosso pedido. Então nós ficamos obrigados aí a fechar a empresa às 19 horas, né? E conseguir manter a atividade interna até às 21h30, porque 21 horas em diante já não é para estar ninguém na rua, né? Toque de recolher, né? Estado de sítio, né? Mas vamos lá. No dia 2 de março, por força maior, foram suspensas as aulas da turma da Câmara Municipal de Cuiabá até o dia 19/3, que vai ser depois de amanhã, correto? Então, até sexta-feira, até sexta-feira, né, Virgínia? Dia 19? Até sexta-feira, né? As aulas estão suspensas, tá? Onde foi proposto nesta suspensão uma reposição de aulas, ou seja, as aulas que vocês perderam durante essas 2 semanas seriam repostas. O total são 29 aulas, 29 horas aula, tá? Ainda durante o processo aí do concurso, do certame, por quê? Porque as provas vão ser lá em junho, dia 13 de junho, tá? O que é tranquilo, tá? Muito possível, tudo bem. Quais eram os nossos objetivos, né? Tomando esse tipo de atitude, de suspender as aulas? Aguardar a resolução do problema, né? Para que o serviço que nós prestamos seja feito de maneira satisfatória. Então, o nosso objetivo é esse, tá? Dentro da experiência que nós temos no setor, tá? Ninguém aqui é amador, ninguém aqui começou ontem, né? Então, isso vai vir de encontro, gente, à situação temporal. Por quê? Se nós temos um longo prazo para trabalhar todo o conteúdo proposto no edital, e esse prazo é tão longo que nós, inclusive, encerrávamos as aulas às 21 horas e não às 22, né? Uma suspensão de 2 semanas, até a gente analisar o que ia acontecer, era bem-vinda, tá? Nós enxergamos dessa maneira. Tá, mas e agora, né? Eu tenho recebido ligações e mensagens de alunos desesperados. E eu confesso que eu gostaria de entender o porquê. Mas não estou dizendo que eu não entenda. Só não entendo o porquê, né? Então, veja só. A Fato, ela não vai fechar as portas e simplesmente abandonar os seus alunos. A Fato é uma empresa que tem 16 anos de existência, tá? Então, não precisa ligar, não precisa ser agressivo, ofensivo, tá? O cancelamento, pedir cancelamento de um contrato, ele, assim, é de total responsabilidade e decisão sua. E você pode fazer isso a hora que você quiser, obedecendo às regras de cancelamento. Lembrando vocês que durante 2 semanas o serviço não foi prestado por força maior, tá? O que é isso, força maior? Não foi a empresa que deixou de prestar, a empresa foi impedida pelo poder público. Desta forma, a empresa ela não é responsável e muito menos culpada por isso, certo? Então, e agora, o que nós vamos fazer, né? Vamos lá. Bom, houve a manutenção do decreto.
E com a manutenção desse decreto, nós vamos mudar a estratégia. Como? Primeiro ponto, a partir do dia 23 de março, terça-feira, né? Terça-feira, né, Virginia? Isso. Terça-feira, nós vamos reiniciar as nossas aulas. A partir das 18 horas e encerrando às 20h40, tá? Teremos as transmissões ao vivo das aulas na nossa plataforma, na sala de aula, tudo normal. A partir do dia 23. Vamos enviar para vocês o horário semana a semana, sem problema algum. Dia 5 de abril, retornamos, tá? Segundo o decreto, dia 5 de abril, retornamos, tá? Com aulas presenciais, as quais também continuarão a ser transmitidas ao vivo, tá? Então, do dia 5 de abril até o dia 10 de junho, nós temos aí, né, 2 meses, mais de 2 meses ainda de aula, tá? Quando chegar o dia 5 de abril. Terceiro ponto, os alunos que desejarem vir, cortou aqui, né, Virginia? Mas não tem problema. Os alunos que desejarem vir e participar das aulas, podem, não tem problema. A única questão é o seguinte, 19 horas tem que ir embora, não pode ficar aqui, tá? Aí a aula continua. Então, das 18 às 19, tá livre o acesso. Das 19 em diante, tem que ir embora, tá? E aí assiste de casa, do celular, da onde você desejar. Tá ok, pessoal? Mas vamos lá. Reposição. Então, como que vai funcionar a questão da reposição? Então, conforme nós divulgamos oficialmente, a empresa divulgou oficialmente o que nós iríamos fazer, qual que era a estratégia dada e qual era a solução para isso. Então, nós não simplesmente entregamos um problema, não. Nós expomos um problema que não é de nossa responsabilidade e, juntamente com isso, uma solução. E a solução qual é? Suspender as aulas e depois depor essas aulas, tá? Então, dentro do compromisso que a empresa tem com os seus alunos, as aulas serão repostas dentro dos dias letivos. Se você não sabe o que é dia letivo, é simples. Aula. Dia de aula é dia letivo. Então, todo dia letivo, nós teremos a reposição de uma aula. Por quê, professor? Porque a aula começa às 18 e termina às 20h40. Tá? Antes vocês tinham aula das 19 às 21, 2 horas de aula. Agora vocês têm das 18 às 20h40. Tudo bem? Cada aula são 40 minutos. Professor, mas a aula não é 1 hora? Não. Quem não é professor, eu sei que não precisa, não tem obrigação de entender isso, tá? Mas para efeito profissional dos professores, 1 hora aula é de 40 a 50 minutos. Não pode ser mais, pode ser menos, mas mais não, tá? De 40 a 50 minutos. Então, todo dia letivo repõe-se 1 aula. Então, isso quer dizer que nós precisamos de 29 dias letivos para repor os 15 dias que se passaram, tá? Dessa maneira, todo esse débito dessas 2 semanas anteriores será reposto e será pago. Tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês. Dia 23 estamos aí de volta, transmitido ao vivo. Caso queira vir, pode vir. Só lembrando que 19 tem que ir embora. Tá joia? Forte abraço a todos e até mais.